a Hora do Agronegócio, e nós recebemos hoje o Ângelo Gurgel, que é formado em Viçosa, agrônomo, também com doutorado em Economia, coordenador do Observatório ABC, que é o programa da agropecuária de baixo carbono, sediado na FGV Agro, com o nosso querido amigo Roberto Rodrigues. Ângelo Gurgel, muito bem-vindo à Rede Jovem Pan, TV Jovem Pan. Uhum. Programa ABC, agropecuária de baixo carbono. Qual é a importância disto para o país? Bom, acho que a agricultura e a agropecuária de baixa emissão de carbono para o país tem vários pontos positivos para o país. Ele coloca o país num paradigma de uma produção agropecuária mais sustentável, capaz de gerar uma produção maior, uma produtividade maior e, ao mesmo tempo, contribuir para reduzir problemas ambientais, como, por exemplo, a emissão de gases de efeito estufa. O Brasil tem se colocado no mundo como um país com maiores compromissos, bastante ousados em termos de redução de emissões de gás de efeito estufa. E a agropecuária tem aí um potencial enorme para que contribua com essa meta brasileira. E, ao mesmo tempo, essas tecnologias podem aumentar a produtividade e a rentabilidade da produção agropecuária. Então, Ângelo, com a aplicação dessa inteligência, é possível zerarmos o efeito estufa? É possível até termos não um déficit aí, mas algum superávit nisso? Essa conta existe? Bom, para a agropecuária em si, é possível você reduzir bastante as emissões e eu diria que é possível chegar no zero para a agropecuária em si. Já que muitas dessas tecnologias, principalmente quando a gente pensa na integração lavoura, pecuária e floresta, elas são capazes de remover CO2 da atmosfera, colocar ele no solo, a ponto de neutralizar as emissões que o boi gera no processo produtivo, principalmente pelo metano, né? Interessante. E isto, para os produtores e o sistema do agronegócio, quer dizer, além de ser importante numa demanda que o mundo todo tem hoje com sustentabilidade, meio ambiente, muito justo que assim seja, é lucrativo. Os dados que você tem demonstram que quem faz isso bem feito tem um resultado também econômico. Bom, Tejão, a gente tem bons exemplos no Brasil de que essas tecnologias dão lucro, mas esses exemplos geralmente estão concentrados naquelas áreas em que os mercados já estão bem formados, em que os riscos climáticos são menores, em que a agricultura já está bem consolidada. Então, a gente fez um estudo recentemente lá no Observatório ABC que mostrou que o que a gente chama de áreas prioritárias, porque possuem uma menor capacidade de sustentação da pecuária, que hoje estão bastante degradadas, muitas dessas áreas também estão muito desconectadas de mercados, estão em regiões climáticas mais problemáticas, e aí sim vai ser mais difícil que nessas regiões ela dê o resultado esperado econômico. Ela precisa de um aporte maior de políticas de seguro rural e de outros arcabouços, de melhoria das infraestruturas de escoamento de produção, de chegada de insumos, para que de fato seja uma tecnologia campeã. Ou seja, ela não é um milagre, né? Ela tem que estar atuando dentro de um sistema que opere com logística, com essas coisas todas. Agora, quando obviamente isso está ali, vamos imaginar produtores que estão em regiões onde essa estrutura, no pós-porteira da fazenda, ela existe, a aplicação do conceito é uma aplicação rentável. Sim, é uma aplicação de sucesso, rentável. Um dos grandes êxitos, quando se fala desse programa ABC, é a integração lavoura-pecuária, floresta. Como é que está isto hoje em andamento no país? Bom, existe um estudo recente da rede de fomento de integração lavoura-pecuária-floresta que estima que já existe mais de 12 milhões de hectares no Brasil cultivados com algum sistema de integração, lavoura-pecuária, lavoura-floresta ou pecuária-floresta, ou os três ao mesmo tempo. Isso é um bom sinal, é um número bastante considerável, mas as metas do Plano ABC, da política brasileira de incentivo à redução de emissões na agropecuária, espera aumentar isso em 4 milhões de hectares até 2020 e mais 5 milhões de hectares entre 2020 e 2030. São metas ambiciosas,
mas que nós gostaríamos que o Brasil inteiro se transformasse em integração lavoura, pecuária, floresta. Porque essa meta nos levaria a uns 25 milhões de hectares. Exatamente. Mais ou menos. Nós hoje plantamos em 61 milhões, está correto? Exatamente. 61 milhões, coisa. E há previsão aí de crescimento de área. E essa visão da integração também ela é muito importante, porque você não precisa, para aumentar a área útil, você não precisa entrar em desmatamentos. Exatamente. Você utiliza áreas de pecuária degradada, de áreas em que não tem lá uma área de baixa produtividade. Agora, como você bem salienta, quer dizer, ela não é um milagre. Você pode ter regiões ali de baixa utilização, do ponto de vista de produtividade, mas ela tem que estar numa estrutura que tenha logística, que tenha isso tudo. Agora, o que nos limita, então, para nós irmos a uma visão mais ambiciosa, de nós termos toda a área brasileira produzida sob esse conceito? Você que está mexendo com isso e coordena o observatório, você crê que nos próximos 3, 4 anos nós vamos ver um salto disso aí? Olha, esperança a gente sempre tem, mas existem vários gargalos a serem superados, vários problemas que nós precisamos enfrentar para dar uma escala maior à disseminação da agricultura de baixa emissão de carbono, da integração lavoura-pecuária-floresta, da recuperação de pastagens. Quais são os principais entraves que a gente identifica hoje? Primeiro, a falta de informação, a falta de conhecimento sobre essas tecnologias e dos seus potenciais de rentabilidade. Então, o agricultor, ou ele não conhece essas tecnologias, ou quando ele já ouviu falar, conhece, ele não tem certeza que vale a pena investir nelas, que elas vão dar o retorno necessário. E parte desse desconhecimento vem de nós, do plano ABC em si, não ter conseguido fazer a disseminação, o treinamento, o preparo, tanto dos agricultores quanto dos extensionistas, dos técnicos, dos projetistas que tentam aprovar projetos de financiamento. Então, faltou nesse pacote do plano ABC um fomento maior ao conhecimento. Ou seja, certo? mais comunicação persuasiva, não? Uma comunicação educadora, mas persuasiva. Exatamente. Está faltando. Exatamente. E, obviamente, quando a pessoa não é informada e não tem o conhecimento daquilo, rejeita, porque tem medo de dar errado, né? De mexer ali. Agora, pegando áreas, por exemplo, não apenas as áreas grandes aí de soja, grão, pecuária. Se você imaginar, por exemplo, falamos aqui com muita gente aqui do público urbano, né? A área de hortifruticultura, essas áreas, por exemplo, próximas às cidades grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, essas áreas de hortaliças, de frutas, de flores, de especialidades, numa área pequena, né? Aqui em Bu das Artes, próximo de São Paulo, tem ali, por exemplo, hidroponia. Essas coisas que estão mais assim num certo caminho de um empreendedorismo para o jovem. As práticas do programa de agropecuária de baixo carbono se aplicam também a esta atividade eu diria, de um novo empreendedorismo? Acredito que sim. Existem alguns pontos específicos do plano ABC, do plano de agricultura de baixa emissão de carbono, que podem ser, sim, colocados nessa dimensão dessa agricultura mais próxima dos centros urbanos. Uma delas é a fixação biológica de nitrogênio. Fixação biológica de nitrogênio. Que é você cultivar leguminosas que no seu sistema radicular possui bactérias, micróbios que fixam o nitrogênio do ar sem precisar você colocar fertilizantes no solo. A fixação biológica de nitrogênio é uma tecnologia que faz parte do programa ABC, porque ela reduz a necessidade do fertilizante químico que emite. Isso é interessante. Leguminosas, digamos... Feijão, guandu... Guandu, eu vi uma propriedade, uma pecuária em que o pessoal está usando guandu nesse sentido. E nada contra os nossos amigos do setor de fertilizantes. Na verdade é um belo mix que vai se criando. Mas é interessante, ou seja, podemos ir assistindo isto. E o Brasil tem, sim, uma grande demanda por fertilizantes. É um dos países que mais terras demanda. fracas, né? O Brasil produz em terras fracas. E este caminho que você está falando da utilização de leguminosas há um enriquecimento do solo. Exatamente. Essas culturas, como elas são capazes de trazer nitrogênio da atmosfera
para o seu ambiente, se elas são incorporadas ou parte delas são incorporadas no solo, na rotação de culturas, elas estão deixando fertilizante nitrogenado no solo. Ângelo, coordenador do Observatório de Agropecuária de Baixo Carbono. O seu recado aqui para todo mundo que nos vê, nos ouve aqui na Rede Jovem Pan, Rádio e TV, o que você deixa de recado final aqui? Bom, acho que tem um recado para a sociedade em geral, de que a agricultura brasileira e a pecuária brasileira podem contribuir para reduzir as emissões de gás de efeito estufa e tornar o produto brasileiro ainda um produto mais forte no mercado internacional e que traz ganhos ambientais, além de promover aí a segurança alimentar. E o outro recado é para o produtor rural, para o agricultor, que ele procure conhecer, se informar, perguntar para o seu agente financeiro, para o seu extensionista, para o seu vendedor de insumos, o que é essa agricultura de baixa emissão de carbono, como é que eu faço para adotá-la? Porque ela pode trazer uma melhoria muito grande para o processo produtivo do produtor e para o meio ambiente ao mesmo tempo. Muito bem, obrigado, Ângelo. Parabéns pelo trabalho aí do Observatório, né, da Agropecuária de Baixo Carbono, lá na GV Agro, com o nosso amigo ministro Roberto Rodrigues, e que isso se transforme numa realidade nacional, e eu acho que vai acontecer mais rápido do que a gente pensa, porque o mundo vai mudar numa velocidade gigantesca. Parabéns pelo conhecimento. Muito obrigado, Seja Tejão. sempre muito bem-vindo aqui à obrigado, Jovem Pan. Tejão. Obrigado.